Há momentos em que a vida pede de nós uma pausa consciente para que possamos nos reconectar, nos realinhar com a nossa verdade interior, para que possamos abrir espaço para que a nossa própria essência divina se manifeste, trazendo clarezas, direcionamentos, expandindo a nossa capacidade, a fim de que nós possamos enxergar com maior nitidez, com maior amplitude, aquilo que até então estava turvo, nebuloso, limitado dentro de nós. Quando nós sentimos as limitações, elas sempre vêm, sempre são um convite para que nós possamos aquietar o nosso ser, trazer um relaxamento interno, uma conversa interna, uma observação para o que estamos pensando, para o que estamos sentindo, em que ponto da minha vida eu estou bloqueada, em que ponto eu me sinto limitada, incapaz. E tudo isso se refere a si mesmo, nunca é sobre o outro, nunca é sobre o ambiente fora de nós, mas sim sobre o que o externo desperta em nós. E à medida que a gente se lança para compreender que a vida está o tempo todo conversando com nós desta forma, nós temos a oportunidade de nos abraçar internamente. E quando a gente se abraça internamente, nós passamos a ressignificar aquilo que em algum nível precisa de cuidado, de carinho e de atenção. Então, nesse dia de hoje, que nós possamos viver com maior sabedoria os processos, as movimentações que se apresentam. E eu convido cada um de vocês que aqui está para que nós possamos então fazer um exercício de relaxamento interno e que vai nos conectar com o momento presente, com o nosso próprio ser, com o nosso próprio centro de sabedoria, a nossa existência suprema. Então a gente pode se conectar com as respirações que entram, que saem pelas narinas, esse ar que alimenta, que impulsiona o nosso coração para que ele se movimente, esse ar que vai nutrindo as nossas células corpóreas e que vai atingindo camadas mais profundas, como se houvessem camadas de pensamentos e de emoções ao redor das nossas células físicas. Então esse prana que nós inalamos, ele começa a fazer um movimento de rotação em cada célula do nosso corpo, a fim de trazer movimento para tudo que ali se encontra nesse momento. Nós vamos nos abrindo para que a nossa imaginação superior flua. E assim, à medida que a gente se entrega, nós vamos sentindo o nosso corpo
os nossos músculos sendo tomados por uma tranquilidade, como se de fato nós estivéssemos deitados sobre uma cama amplamente confortável, uma cama que nos acolhe, que nos abraça, onde nós nos sentimos seguros para fazer o nosso movimento de entrega. E à medida que a gente vai sustentando esta vibração, essa energia dentro de nós, assim também nós vamos firmar uma conexão com o nosso centro cardíaco, nosso chakra cardíaco, localizado no centro do nosso peito, uma luz dourada que vai crescendo e que vai se fortalecendo à medida que nós vamos nos sentindo nesse aqui e nesse agora. Então perceba se há algum pensamento que está tomando esse espaço de tranquilidade dentro de você, se há algum sentimento. Apenas permita com que essas movimentações possam ser abençoadas por essa energia dourada. E à medida que nós mantemos o foco nesse ponto central do nosso coração, do nosso campo cardíaco, essa luz ela toma uma forma de modo a contemplar em bênçãos todo o nosso corpo. À medida que ela vai se ampliando, crescendo para cima, para baixo, tomando proporções para o lado esquerdo, para o lado direito, ela vai trazendo uma mensagem de silêncio, de quietude interior. E à medida que ela toma uma certa proporção ao nosso redor, forma-se então um campo de proteção de luz dourada que vai sendo ativada, que vai sendo potencializada e firmada sobre tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. E nós percebemos assim que um vasto campo de silêncio interno se forma. É como se não houvesse distinção entre nós e o vazio, mas um vazio preenchido de tudo que há, como se estivéssemos sozinhos pela vastidão do infinito, nos conectando às nossas histórias, às nossas sabedorias, às qualidades da nossa própria essência divina. É aqui que nós abrimos espaço para que o nosso ser divino, para que a nossa alma, a nossa essência, possa então trazer até nós todas as clarezas que nós precisamos viver neste momento. E à medida que esse campo se sustenta dentro de nós, nós nos sentimos unidos a essa vastidão
sem fim, a vastidão deste planeta, de todo o cosmos, das estrelas, de tudo que há. E compreendemos então que somos todos filhos de uma só fonte de energia, de luz, que a tudo sustenta. Gradualmente, esse retorno para essa compreensão nos abastece e percebemos então que nós não estamos sós, nunca estivemos. Sentimos-nos fortalecidos a estar nesta divina conexão com a nossa própria essência, com a essência de tudo o que é